Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje então, essa nossa aula aqui, ela vai decorrer a respeito do recurso de embargos de declaração. O recurso que então está expresso a partir do artigo 1022 do CPC. E o que decorre de embargos de declaração? Veja, embargos de declaração é um recurso extremamente usado na prática. Mas, por mais que ele decorre de uma forma tão corriqueira, ele é um recurso um pouco diferente. Porque se nós vislumbrarmos todas as demais espécies de recurso, nós verificamos que os mesmos buscam modificar a decisão proferida. Já no caso dos embargos, o objetivo não é mudar aquela decisão proferida, e sim o que serve. Se nós formos vislumbrar o que tange e o que refere à doutrina, a doutrina descreve que os embargos eles servem para aprimorarmos uma decisão, ou seja, melhorarmos uma decisão, corrigirmos uma decisão judicial. Então é neste sentido de que aquela decisão, vislumbrando que a mesma tem algum problema, tá? Ou seja, não pode dequerer de uma nulidade. E por quê? Porque eu não quero alterar a essência daquela decisão. Não, o que eu quero é o melhoramento, o aprimoramento daquela decisão, certo? E aí eu preciso fazer a leitura do nosso artigo 1022 para que então a gente possa vislumbrar quais são as situações que eu posso então interpor o meu recurso de embargos de declaração. E aí o nosso caput, eles nos diz o seguinte: cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Vejam, quando eu leio, faço a leitura do inciso 1, eu já verifico que aqui eu tenho duas situações. Quais são elas? A obscuridade e a contradição, certo? E o que é a obscuridade? Veja, a obscuridade significa a falta de clareza naquela decisão judicial. Ou seja, ela não foi clara. Simplesmente tem algum problema na redação, imaginando no caso da sentença ou de um acórdão, né, proferida então de forma monocrática pelo relator, ou seja, aquela decisão proferida não se conseguiu entender, afinal de contas, o que quer dizer. Ou seja, eu vou buscar, através dos embargos, aclarar aquela decisão. Ou seja, é como se eu fosse perguntar para o juiz ou para o relator, mas afinal, você julgou procedente ou improcedente? Porque há uma obscuridade, não se fez entender. Afinal, o que você descreveu, o que você requer com aquela sentença ou então com aquele acórdão. Então, há uma obscuridade e para me sanar este vício, eu preciso então interpor então embargos de declaração. E dentro do próprio inciso 1, que também nos fala a respeito da contradição. Então vejam, o que é a contradição? É aquela decisão que é contraditória, tá? Então vejam lá, vamos imaginar um exemplo. Nós temos um processo tramitando que já passou por todas as fases, já passou pela fase de saneamento, audiência de instrução, na qual na mesma não houve as alegações orais, devido à complexidade daquele processo, e foi então para as razões, os memoriais. E aí, posteriormente passado, eu vou estar aguardando a sentença. E aí eu tenho conhecimento de que foi proferida a sentença. E eu pego aquela sentença e eu começo a fazer a leitura daquela sentença. E eu verifico que toda aquela sentença, toda a fundamentação que o juiz descreve, ele menciona lá tanto a doutrina quanto a jurisprudência, vai elencando, ele alega que realmente teve o dano, e eu já começo assim com aquele frio na barriga, mas muitas vezes assim muito contente, por quê? Porque conforme eu estou fazendo a leitura daquela sentença, eu verifico realmente que
a minha sentença vai ser procedente. Por quê? Porque tudo que está sendo elencado naquela fundamentação decorre da procedência. O juiz reconhece que houve um dano. Só que, para minha surpresa, quando eu chego no final daquela sentença, simplesmente a minha surpresa decorre que sentença decorreu-se improcedente a presente ação. Vejam, eu vou ficar simplesmente inconformada. Como assim, excelência? Você, no decorrer de toda a sentença, você fundamentou, você elencou jurisprudência, doutrina, descreveu que realmente houve o dano e no final você descreve que a sentença ela decorre de forma improcedente. Há algo contraditório aqui. E eu preciso que você esclareça, que Vossa Excelência esclareça, então, esta contradição, certo? O nosso inciso 2, ele refere que suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou há requerimento. Vejam, esta terceira hipótese fala a respeito da omissão. O que decorre esta omissão? Vejam, a omissão, gente, ela é muito simples de se entender. Porque vamos imaginar que na demanda, na petição inicial, houve acumulação de pedidos, tá? Danos patrimoniais e danos morais. Só que o juiz, ele apenas julgou a respeito dos danos morais, tá? O juiz, ele não falou nada a respeito dos danos patrimoniais. E aí? Porque, veja, eu posso requerer, na minha demanda, eu posso fazer diversos pedidos. Eu posso ter lá 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, não importa quantos pedidos. Eu posso elencar todos. E o juiz, ele precisa se manifestar de todos os meus pedidos. Porque hoje, no Brasil, não é tolerável, né, a forma de no liquid. O que significa isso? Ou seja, o juiz, ele não precisa decidir, ele não precisa analisar como ocorria lá no tempo do Império. Não, hoje não. Hoje o juiz, ele precisa se manifestar de todos os pedidos, dando improcedente ou procedente, tá? Mas precisa ocorrer essa manifestação. O juiz não pode ficar inerte diante do pedido elencado pela parte. Então, quando ocorre desta forma, por mais que dentre os meus pedidos decorre um que não esteja amparado pela lei, não importa. O juiz, ele precisa se manifestar, ele precisa buscar amparo ou na doutrina, nos costumes, na analogia, jurisprudência, indiferente, mas ele precisa se manifestar. Ele não pode ficar omisso. E ocorrendo essa omissão, eu vou então interpor embargos de declaração. E o nosso último item aqui do parágrafo do artigo 1022 diz corrigir erro material. Gente, o que decorre o erro material? Nós precisamos saber que o juiz, ele é um ser humano tanto quanto nós e pode errar a qualquer momento, certo? Vamos imaginar. Geralmente, quem recai para o âmbito do direito não tem muita prática no âmbito da matemática, certo? Eu, pelo menos, sou assim. Então, vislumbrando, né? No caso de uma sentença, vamos imaginar que nós temos lá uma ação no qual decorre o valor da causa, um valor de 2 milhões. Um valor exagerado, né? Um valor altíssimo. E na hora do juiz, quando ele vai sentenciar, ao invés dele colocar, porque toda a sua fundamentação foi correta, né? Não há uma omissão, não há uma contradição, há simplesmente tudo certinho, só que no momento que ele colocou o valor, ao invés de colocar os 2 milhões, ele colocou 200 reais. E aí? Foi um erro material, foi um erro de digitação, certo? Ou imaginando que naquela sentença o juiz trocou o nome das partes. Em vez de descrever o réu, ele colocou o autor ou vice-versa. Ou seja, são erros muitas vezes considerados erros
bobo, né? Porque pode tanto o juiz quanto o desembargador errar. E é normal, é humano cometer esse erro. Então, mediante a apresentação de um erro material, eu vou sim interpor os embargos de declaração. Certo, pessoal? Então, vejam, tendo aqui, então, a nossa parte aqui onde nós mencionamos a respeito, então, dos 4 pontos principais, das 4 hipóteses, né, que pode ocorrer, então, a interposição do embargo de declaração. E vejam, aonde que vai estar expresso o nosso fundamento legal? O fundamento legal dos embargos é mencionado no primeiro momento lá no nosso artigo 994, aonde que decorre lá das espécies de recursos que nós temos dentro do âmbito do CPC. E está lá no inciso 4º lá, que prevê os embargos de declaração. E aí, dentro do próprio artigo 1022, descreve então quais são as situações de cabimento, que são as 4 situações que acabei de explanar então para vocês. De suma importância, qual é o prazo? O prazo de embargo de declaração decorre de 5 dias, tá? Não posso esquecer. Por quê? Porque nós estamos todos acostumados, né, com aquele prazo de 15 dias. O nosso CPC de 2015 basicamente transformou todos os prazos em 15 dias, mas embargos de declaração decorre da exceção, certo? Então é 5 dias. E aonde que eu verifico a fundamentação? No momento que eu for interpor os embargos, eu preciso demonstrar a tempestividade. E a tempestividade está expressa lá no fundamento legal, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, e também o artigo 1023, que lá nos diz: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição que será dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Então, veja, não vai ter o preparo, não preciso demonstrar o preparo dentro dos embargos, porque ele é dirigido diretamente para o juiz, imaginando num caso de sentença, que na sua decisão, então, apresentou qualquer destes vícios. Segundo passo, cabimento. Eu vou ter que descrever por que decorre, por que os embargos de declaração é cabível. Por quê? Porque contra qualquer decisão judicial, desde que ela contenha, então, um desses vícios, que seja omisso, obscura, contraditório ou então que contenha um erro material. Certo, pessoal? Observar também que os embargos de declaração, eles podem ser opostos com o fim de pré-questionamento, conforme está elencado lá no nosso artigo 1025 do CPC, certo? Tranquilos? Outro ponto importante que decorre então também, vejam, que de acordo com a própria doutrina, lá o Tartude, ele nos diz que o CPC inova ao apontar que a simples oposição dos embargos já supre o requisito do pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme elencados no artigo 1025. A respeito dos efeitos do embargos, vejam, regra, nós temos o efeito interruptível, ou seja, interrompe o prazo para interposição do recurso. Por isso, importante frisar que não caberia ao mesmo tempo de uma decisão no qual eu vou opor os embargos e juntamente com outro recurso. Imaginando aqui no nosso exemplo, houve a sentença e o juiz naquela sentença ocorreu um ou 2 ou mais daqueles requisitos, hipóteses elencadas no 1022. Vamos imaginar que houve uma contradição, também ocorreu um erro material, porque pode ocorrer de forma cumulativa, tá? Não precisa ter apenas um. Se eu tiver 2 ou 3, ou até os 4, as 4 hipóteses aqui, eu vou suscitá-las então no meu embargo. Então, veja, no caso de ocorrer qualquer desses vícios na sentença, eu não vou ao mesmo tempo interpor o embargos e ao mesmo tempo apelação.
Não, eu vou primeiramente opor os embargos, eu vou aguardar para que seja sanado, né, estes embargos, ao vício nos embargos, para posteriormente, então, eu interpor o recurso de apelação. De suma importância também, está elencado lá no nosso artigo 1026 que os embargos, eles não possuem efeito suspensivo, né? O que decorre o efeito suspensivo? Os embargos, eles não suspendem o efeito lá da minha sentença. Vamos imaginar que eu tenho lá naquela sentença, a parte foi condenada ao pagamento de R$1.000 de alimentos. Só que a parte, ela opôs embargos de declaração. Não vai suspender, ela tem que pagar aquele montante de R$1.000 de alimentos, tá? Por quê? Porque não tem efeito suspensivo. Agora, se eu comprovar dentro dos embargos que ocorre um dano grave ou de difícil e impossível reparação, ou a probabilidade do provimento do recurso, mas eu preciso comprovar de forma com muita ênfase, fundamentar, comprovar, imaginando o quê? Eu fui condenada ao pagamento de R$1.000, tá? De alimentos, mas a parte só ganha 1.200. Vejam, como que ela vai pagar o aluguel? Como que ela vai se alimentar? Vão imaginando que possui mais filhos, como que vai sobreviver? Então, fazendo esta comprovação, pode ocorrer então o efeito suspensivo, mas eu preciso fundamentar, certo? Para que fique muito claro. E como que vai decorrer a estrutura dos embargos de declaração? Veja, os embargos de declaração, diferentemente da peça de apelação que vocês estão concluindo, ela é uma peça única. É uma peça no qual é dirigida ao órgão que proferiu aquela decisão que contém um vício. Imaginando se trata aqui de uma decisão do juiz de primeiro grau, estes embargos serão dirigidos unicamente ao juiz de primeiro grau. Lembrando que decorre de uma petição única, tá? Como que vai ser? O endereçamento ao próprio órgão julgador que proferiu esta sentença, né? Ou seja, no caso, sempre vai estar expresso lá aonde que foi endereçada aquela minha petição. Lembrando que eu preciso indicar o número do processo, né? Já comentamos bastante isso em sala de aula. O nome e qualificação das partes. Vamos decorrer de embargante e embargado. Não esquecer nunca da capacidade postulatória, né, indicação de Vossa Excelência, a nossa fundamentação legal, é eu dizendo lá o artigo que fundamenta os embargos, né, a partir do artigo 1022, que dá para nós esta fundamentação legal. E o nome da peça, embargos de declaração, certo? Falando da tempestividade, preciso sim demonstrar que os embargos decorrem de forma tempestiva. Lembrando que eu preciso sempre indicar o dia que inicia e o dia que termina a tempestividade. Não basta eu apenas elencar que os embargos decorrem de forma tempestivas, mas eu preciso sim elencar a data inicial e a data final da tempestividade. Do cabimento do recurso, eu vou descrever por que é cabível o embargos de declaração, né? Vou elencar, que decorre lá de um erro material, de uma obscuridade, de um contraditório, de uma omissão, eu preciso descrever, tá? A síntese da demanda, vou descrever lá a síntese dos fatos, depois eu vou demonstrar se houve a omissão, a contradição, a obscuridade ou erro material. Eu vou abrir lá e vou demonstrar que conforme a decisão do juiz de primeiro grau, né, na sua decisão, simplesmente demonstrou que a parte autora que precisa, a parte ré precisa cumprir a ação ou o pagamento dos danos e no momento requereu-se lá indicação do nome da parte autora, enfim, vocês vão descrever os fatos, o que realmente ocorreu, elencando. Pode ser que eu tenha apenas uma das hipóteses, como eu posso ter também mais de uma, certo?
Posteriormente, eu vou lá, meus pedidos, né? E aí eu preciso destacar o que é, principalmente, eu não posso esquecer do conhecimento e admissibilidade, né? Do embargo de declaração, do provimento para sanar, vamos imaginar, omissão, o erro material, mas eu preciso descrever o que eu quero que seja sanado. Eu não posso simplesmente requerer o provimento, mas sim descrever ali qual é o provimento para ser sanado. Então, a intimação do embargado, né? Caso tenha efeitos infringentes, o que decorre de efeitos infringentes? Vamos lá. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, se ocorrer a modificação daquela decisão embargada, vai ser então intimado o embargado para ele, querendo ou não, apresentar então sobre os embargos opostos, certo? E o pedido de interrupção, né, o efeito lá suspensivo, preciso requerer e não há acolhimento do preparo, certo? Demonstra ali. E aí o fechamento, então, da nossa peça lá, local, data, advogado, OAB, né? Lembrando que a gente, antes de concluir, a gente coloca nesses termos, pede deferimento, então. Certo, pessoal? Então, é desta forma que requer, então, a estrutura de embargos de declaração. Tranquilos, pessoal? Espero, então, que vocês consigam elaborar e estruturar uma excelente peça de embargos de declaração.